Na nossa aula anterior, a gente criou as nossas sampline, criamos as nossas vistas de seção, agora chegou a hora de calcular o volume. Eu vou estar conferindo, né, se está tudo certinho, tudo ok, para a gente prosseguir com o cálculo de volume. Então vamos voltar aqui nas seções transversais e vamos só checar os valores, né? Vamos mandar recriar aqui. Vamos dar uma sincronizada, só para garantir. Perfeito. Vamos atualizar as vistas. Ok. Feito isso, a gente agora vai partir para o cálculo de volume. Eu tenho aqui a primitiva, né, e a escavação, perfeito? Então vamos lá, vamos vir aqui em volume, relatórios, e aqui a gente vai fazer as configurações devidas. Na primeira seção, a gente tem um método de cálculo. Na segunda, a gente tem o controle avançado e Ashura. Na terceira, os fatores, né, de empolamento e precisão. E na quarta seção são os dados de saída, né, que são os relatórios de tabelas. Vamos vir aqui na primeira seção e escolher o método de cálculo. Primeiro, eu vou fazer o cálculo por comparação de superfície, beleza? Vamos selecionar. Vamos selecionar primitiva, aqui na superfície base terreno, e na superfície comparação, escavação. Observe que os campos de eixo, definição intervalo gap e os controles avançados, alguns deles ficaram ocultos, né? Porque a gente está fazendo um cálculo, comparação entre superfícies. Aqui eu tenho a opção de habilitar a mancha de corte e aterro. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um OK aqui, para poder colocar aqui na planta, tá? Eu vou ligar aqui a minha escavação e vou ligar o meu primitivo, perfeito? OK, vamos voltar aqui no cálculo de volume. Já está tudo configurado, né? Só faço aqui uma conferência, perfeito. Para corte, na cor 12 e para aterro, na cor 86. Precisão da área 3, posso configurar para 2, vou deixar 3 aqui, 3 aqui. Fator de empolamento, vou deixar 1 em 1, normal, conforme a gente sempre calcula ali no Civil 3D, perfeito? E aqui eu tenho duas formas de tirar o relatório. Três formas, né? O primeiro é visualizar na tela. Ele vai me dar um DCL, né, um menu com os resultados. Eu posso tirar um print desses resultados. O segundo, exportar em CSV ou em Word. O terceiro, inserir uma tabela na tela, que é uma tabela padrão AutoCAD. Perfeito? E esse aqui é para atualizar. Caso a gente faça alguma alteração, né, alguma modificação ali de triângulo, a gente vem e atualiza essas tabelas. Vamos clicar aqui em visualizar na tela, só para a gente poder ver o resultado na tela. Dependendo do tamanho do seu arquivo, do seu volume, ele vai demorar mais tempo para poder te apresentar esses resultados. Então, tenha paciência, né, para ele poder te apresentar. Eu vou tirar um print aqui para a gente poder guardar esses dados. Aqui ele me deu o relatório de volume malha MDT por MDT. Me fala qual que é a base, qual que é a comparação, né? Chamamos de projeto. Talvez eu vou mudar esse nome, botar comparação, fica melhor. Aqui ele me traz a escavação, corte, geométrico é o escavado e aqui é o com empolamento, tá? Empolado. Que é o mesmo, né? Porque a gente não colocou o fator lá. Aterro, geométrico e o contraído. Saldo geométrico é o que é a diferença, né? Entre os dois aqui. Corte menos aterro. E aqui. Vou mudar aqui só para você ver. Vou colocar um valor aqui de botar 0,8. E aqui eu vou botar 0,3. Só para a gente poder visualizar, tá? Os valores aí, os resultados. Ó. Aqui ele me deu o empolado. Ele me deu outro resultado. Perfeito? Então, dessa forma aí, a gente tem aí os resultados.
Vou dar um print aqui, vou dar um Ctrl V da primeiro cálculo que eu fiz. E agora eu vou voltar aqui e vou mandar ele novamente para entrar na tela o volume com aqueles valores, com os empolamentos, ó. A gente tem os resultados aqui, perfeito? E aqui no saldo geométrico é o valor geométrico do corte menos o valor geométrico do aterro, tá? Não é o empolado. Aí é só você fazer aí a continha também, perfeito? Vou deixar um em um aqui, ok, né? Posso também tirar a minha tabela. Lembrando que vai tirar a tabela agora com esses valores aqui de empolamento, tá? Inserir nova tabela. Ele vai me dar um título falando que é da primitiva para escavação. Então, vamos inserir nova tabela. Vamos especificar um canto aqui para poder inserir ela. Vamos clicar. E ele vai inserir uma tabela ali para mim. Vou dar um OK. E aqui eu posso ver os resultados aqui. Perfeito? Escavação, aterro, saldo. Geométrico. E aqui ele está chamando de fatorado, que seria, né, um polamento, né, contração. Então, está aí, perfeito? Volume de TIM, primitivo, escavação. Detalhe, posso exportar o relatório CSV, vamos clicar aqui para exportar. Vou escolher um local, escolher. Posso, aqui ele só sai em RTF, eu até olhei, é porque o da seção ele sai em CSV, tá? O de volume, por comparação, ele sai em Word, tá? Vamos dar um salvar aqui. Ele está fazendo ali o cálculo, perfeito. Ele me mostra onde que foi salvo, tá? E aqui eu vou dar um OK. E vou pegar aqui no disco D esse relatório aqui, ó. Relatório, esse aqui. Vamos abrir ele. Aqui ele me dá também o de Não, esse aqui é outra coisa. Aqui, ó. Relatório de volume, comparação malha-TIM, superfície, primitivo, comparação, dados quantitativo geométrico, medição seca, tá? E aqui os textos não tem acento porque estão sai bugado. Então aqui você vem agora e faz aqui a correção, tá? Volume total de preenchimento, volume do saldo geométrico, coeficientes técnicos de dados fatorados, né? Aqui ele fala o que foi, quanto que foi, beleza? Então, todo aqui um relatório para que você possa analisar. E aqui a data que foi gerada e a hora, perfeito? Então agora a gente vai passar aqui. Aqui o T tem um dado, só que esse aqui foi, eu tirei, já tem uns dias, eu deletar aqui, a gente não tem complicação. Vamos voltar aqui no, no volume, e agora a gente vai tirar o volume por comparação, perdão, por seção transversal. Vamos mudar aqui o método, observe que agora ele me dá aqui esses controles, e perdão, deixa eu voltar aqui ainda na comparação, porque eu vou habilitar a mancha de corte a aterro. Marco essa caixinha, né? Muda aqui o método, configuro aqui, ver se está certinho. E vou clicar aqui, ó, habilitar mancha, corte, aterro. Atualizar mancha, corte, aterro. Deixo marcado e mando atualizar. Ele vai fazer o cálculo, né? E vai colocar para mim ali as cores. Observe que eu tenho alguns pontos que são aterro. Então, a gente tem aqui os dados, né? A mancha. Ah, Lucas, isso aqui não é uma achura? Não. Isso aqui é como se fosse um sólido, tá? De composição. É um sólido, tá? Eu não coloquei aqui como achura, por quê? Porque pode apresentar algum erro nessas questões aonde a área ela não fecha 100% no terreno natural. Então, por isso que deixei dessa forma. Perfeito? Então, como é que a gente ajusta isso aqui? Se você clicar aqui em cima, você vai ver que esse layer aqui é um layer chamado volume mancha, ó, e dá um nome aqui, né, conforme foi feita a comparação. Então basta você vir aqui, ó, nesse cara, e buscar ele aqui. Para facilitar, eu vou colocar ele como atual, eu vou clicar aqui, deixa eu pegar esse carinha aqui, ó, make corrente,
Vou clicar nele para deixar ele como atual. Vou vir aqui, ele já vai estar selecionado para mim. Aí eu venho aqui no Layer e pego aqui, ó, na opção de transparência e mudo para transparência que eu consiga, né, aqui, ó, 70. Vamos por 70 só para você entender. E aí eu tenho que ativar, né? Aqui eu estou no ZWCAD, mas no AutoCAD é a mesma coisa, no Civil é a mesma coisa. A gente tem que habilitar nos três tracinhos aqui a opção de transparência, tá? Marquei, ela vai habilitar aqui, eu clico e ele vai ficar assim, com transparência. Por quê? Isso na hora de gerar lá na planta, deixa eu pegar só essa aqui, esse formato aqui, ele vai ficar legal, tipo assim, ó, plotter, para efeito aqui de exemplo, de exemplificação, vai ficar legal na hora de aparecer lá na plotagem, vai ficar mais claro, você vai conseguir enxergar por trás, etc e tal, beleza? Então essa é a ideia aí.